E aí pessoal, vamos mais um Revisa Enem, certo? Então vamos ali trabalhar um pouco de álgebra, 5 questões aí, trabalhar com vocês, certo? Sobre o Enem, para dar uma ajuda aí a vocês. Espero que vocês assistam a aula, que entendam, procure tirar dúvida caso não entendam, certo? Estamos aqui para ajudar. Então a gente vai resolver 5 questões do Enem sobre o tópico de álgebra, tá ok? Vocês já me conhecem das outras videoaulas, tá? Sou do Residência Pedagógica, sobre a tutoria da professora Tatiana, ok? E sem mais, vamos começar. Ó, primeira questão. Primeira questão diz o seguinte. O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes à da imagem. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento. Qual o esboço do gráfico que melhor representa, tá, a variação da altura do líquido em função do tempo na imagem? Veja bem, pessoal. Ó, a questão já não dá uma noção aí que a vazão no interior do líquido é constante. Então, a princípio, vocês podem pensar, vazão constante, pô, reta. É reta, certo? Mas tem que tomar alguns cuidados, tá? Que a gente vai ver agora. Observe aqui que o vasilhame, ele não tem um diâmetro constante, não tem um raio constante, tá ok? O raio varia, ó. Ele chega a um determinado ponto aqui, tá? Que o raio vai diminuindo, tá? O que isso vai impactar no fenômeno físico? Isso vai impactar que, como a vazão é constante, aqui dessa parte inferior, tá? Que eu vou chamar de, sei lá, vou chamar de 1 mesmo, aqui 2, tá ok? Em 1, há uma vazão constante. Como o volume é maior, já que o diâmetro é maior, ele vai demorar um pouquinho mais para encher. Já quando o diâmetro começa a diminuir, começa em 2, ele vai enchendo mais rápido, tá? Então, nosso gráfico vai ter que representar esse comportamento, tá? De 1, ele está tendo uma determinada velocidade, tá? Onde está variando a altura do líquido. Quando chega em 2, essa altura começa a subir mais rápido, tá ok? Então, deixa eu usar a fórmula da vazão só para vocês entenderem, tentar entender melhor o que eu estou falando. A vazão, pessoal, é volume por tempo, tá? Volume por tempo. E eu tenho uma garrafa aqui no formato cilíndrico. Então, o volume do cilindro quem é? A área da base vezes a altura. A área da base é a área de um círculo. Então, o volume é πr ao quadrado, tá? Vezes a altura, dividido pelo tempo. Isso daqui é constante. Ele está me dizendo que isso daqui é constante, certo? Bom, em 1, tá? Eu quero que ele quer um gráfico de volume por tempo, tá? Então, a gente vai tentar achar uma relação aqui entre o volume e o tempo usando a razão. Usando a vazão. Bom, eu vou dizer aqui que é igual a uma constante alfa, tá? É constante, pode ser qualquer valor aqui. Então, se a gente separar aqui o tempo da altura, que são as duas coisas, está variando a medida do tempo, à medida que o tempo está variando aqui em 1, ó, a altura do líquido vai subindo, então a altura do líquido vai variando junto com o tempo. Então, na verdade, o tempo, multiplicando aí, vezes alfa, é igual a πr ao quadrado vezes a altura, tá? Então, a gente tem que o tempo, ou melhor colocar a altura, tá ok? Que a altura, o alfa passa dividindo, é πr ao quadrado, tá? Sobre um número qualquer, alfa, uma constante, vezes o tempo.
Então, o que eu estou dizendo, ó, que a altura é igual a uma constante, porque ó, em 1 o raio é constante. Então, em 1, vou colocar até aqui. Em 1, tá? O raio é constante, ele não está variando, né? Toda essa parte aí em 1 tem a garrafa tem o mesmo raio. Então, em 1, eu tenho que a altura é igual a uma constante, que é essa expressão aqui toda, ó, ok? Vezes um tempo. Então, de fato, aqui na parte de 1 eu tenho uma reta. Tá ok? Eu tenho uma reta. Porque o raio é constante, alfa é uma constante, π é uma constante, eu tenho uma variável igual a uma constante vezes a outra. Então, eu tenho uma função linear ou uma função polinomial do primeiro grau, tá? Então, aqui é o gráfico dessa função aqui, h igual a πr ao quadrado sobre alfa vezes t, é uma reta, tá? Então, aqui, ó, eu já descarto a D, descarto, melhor dizendo, já descarto a E, já descarto a C. Eu tenho uma A, que é uma reta, e eu tenho essa daqui, que começa uma reta, depois ela tem uma inclinaçãozinha, né? Vai mudando aí. Vamos ver aí como é que isso se comporta. Em 2, pessoal, em 2, aí onde está o pulo do gato. Em 2, o raio não é mais constante, certo? Em 2, o raio não é mais constante. Então, desculpa, eu acho que... Tá, deixa eu consertar aqui, que na hora que eu fiz, o raio vai ficar embaixo, né? Desculpa, pessoal. Acontece. Porque, ó, H é igual a isso. Então, o πr ao quadrado passa a dividir no alfa, certo? Então, fica alfa sobre πr ao quadrado. Tá ok? Desculpa aí. Tá, mas não muda na sua análise aqui, não. Continua sendo uma constante, continua sendo uma reta. Tá ok? Mas vamos aqui em 2. Em 2, o raio não é mais constante. Tá? Raio não é constante. E se o raio não é constante, e ainda mais, o raio está ao quadrado aí. Tá? Então, além de variar o tempo, eu vario também o raio. O raio vai diminuindo. E quando o raio vai diminuindo, a altura do líquido vai subindo mais rápido, porque a vazão é constante. Né? Tá caindo a mesma quantidade de líquido com o mesmo tempo, em um mesmo tempo. Só que o volume ocupado é menor, porque essa parte aqui em 2 o volume é menor, já que o raio vai diminuindo. Tá ok? Então, a altura vai subindo mais rápido. Tá? Isso daqui, como o raio vai diminuindo, a altura cresce. Melhor, vou colocar assim, melhor. Tá? Cresce mais rápido, tá ok? Então, o que acontece? Não é o mesmo comportamento. A altura não varia com o tempo da mesma forma, tá? Ela dá uma acelerada aí no processo, tá? Então, a letra A não dá para ser, pô. Porque chega aqui no ponto, ó, vamos dizer que seja aqui. O ponto do raio começa a variar. Aqui, a reta está crescendo da mesma forma. Tá? Mas fisicamente não é isso que acontece. Fisicamente a altura, ó, nossa variável y, partiu para 2, começa a crescer mais rápido. E é como você observa aqui, ó, na letra B. Eu tenho um crescimento, chega aqui, ó, inclina e começa a crescer mais rápido. Percebe que a inclinação dela diminui? Ela tem uma leve inclinação e depois começa a ficar mais vertical. Ela está crescendo mais rápido na medida do tempo. Tá? Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Tá? Uma questão que requer, tá, uma observação mais detalhada do processo, tentar entender realmente do que está se falando. Né? Se você pegar assim no impulso, você marcaria a letra A porque é uma reta. Mas tome cuidado. Ok? Vamos para a segunda questão. Segunda questão é o seguinte. Um administrador
tá ok? Resolve estudar o lucro de sua empresa e para isso traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real em função da quantidade de itens produzido. O lucro é denominado pela receita menos o custo. O gráfico representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de produtos produzidos Então ele dá aqui um gráfico na questão, um gráfico de receitas, tá aqui o gráfico de receita e o gráfico de custo. E o lucro, tá? É a receita que ele recebeu menos o que ele gastou, né, que é o custo, para produzir o produto que ele comercializa. Tá ok? Então vamos observar umas coisas. Eu vou chamar aqui, ó, de região 1, tá ok? Eu vou chamar esse ponto aqui de região 2. Aqui eu vou chamar de região 3. Tá? E esse ponto aqui em quantidade de itens produzido igual a 25, eu vou chamar de 4. Tá, ok? Eu quero que vocês observem bem direitinho. Em 1, pessoal, em 1, o que acontece aqui em 1? Ó, em 1, nossa receita é menor que o lucro. Desculpa, a nossa receita é menor que o custo. O custo está aqui, ó, acima. E a receita aqui embaixo, então em 1 lucro negativo, tá? Porque a receita é maior do que o lucro, tá? Eu estou tomando prejuízo. Deixa eu botar aqui. Agora eu me enganei. Em 1 eu estou tomando prejuízo, o lucro, tá? É negativo. Em 2, pessoal, observa aí que há o encontro entre as duas curvas. Se há encontro entre duas curvas, então o lucro, a receita é igual ao custo, tá? Então o lucro é 0. Se o que eu vendi foi o que eu gastei, eu não tive lucro nenhum, tá ok? Em 3, aí em 3 é bom. Em 3 o negócio começa a dar certo, tá? A receita é maior do que o custo. Então o lucro, vou chamar de L maior que 0, tá? Aqui L menor que 0, quando tá escrevendo. Tá ok? E esse ponto aqui de 4, o que é que esse ponto de 4, o ponto 4 aí nos diz? Tá? Esse ponto de 4 é o ponto de menor custo. Tá? É o menor custo e a maior receita. Então, o ponto 4 nos dá o maior lucro. É o ponto da empresa mais faturou. É onde o administrador, o momento em que ele ficou mais contente. Tá? O ponto de maior lucro. Então, vamos observar aqui os gráficos que eles dão como alternativa e ver qual que se encaixa melhor. Ó, letra C. Letra C. Observe que não dá. Por que não dá, pessoal? No ponto 2, até ele toca aqui no 0, ó, lucro 0. Tá entendendo porque que eu tenho um lucro e aqui quantidade de itens produzidos? Então eu tenho até aqui 0. Mas anterior a ele, tá mostrando aqui um lucro positivo. Aí ele cresce, depois decresce, mas é positivo. E não é o que a gente encontrou. Em 1, ele está tomando prejuízo. Então a gente já descarta aqui a letra C, tá ok? A letra E que não vale mesmo, porque a letra E mostra um lucro sempre positivo, não mostra variação nenhuma de lucro, de prejuízo. Cadê o ponto onde o lucro é 0, que devia tocar aqui o eixo da abscissa, da quantidade de itens produzido? Não tem, então não serve de jeito nenhum. Esse de letra D também não tem o ponto de lucro 0. Você vê que nenhum ponto aqui toca o eixo horizontal, ó, que seria o eixo onde o lucro é 0. E também não tem os pontos onde o lucro é negativo, quando é a região 1. Então, também não serve. Tá? Vamos para a letra B. A letra B tem um comportamento até legal, né? Aqui eu tenho um lucro positivo, aqui eu tenho um lucro negativo, mas eles invertem. O lucro negativo vem primeiro, o lucro negativo vem em 1. Tá? E o lucro positivo em 2, em 3, na verdade, ali, né?
O ponto aqui de lucro zero está aqui, mas está invertido. Primeiro ele tem prejuízo, depois lucro, e não primeiro lucro e depois prejuízo. Então também não serve. Então a alternativa certa é a letra A. Tá ok? Porque a letra A, ó, partiu aqui, ó, tem um lucro negativo, tá? Chega um momento aqui, ó, que é esse momento aqui, ó, que começa a mudar o sentido da curva do custo, o custo começa a diminuir. Então aqui o custo começa a diminuir, meu lucro começa a aumentar. E chega o ponto aqui onde meu lucro é zero, no ponto 2 aqui, ó. Depois meu lucro começa a aumentar, começa a aumentar até o ponto de lucro máximo, que é o ponto 4, que é onde a gente falou aí, tá? Em 25, tá aqui o 25, ó, o ponto de lucro máximo, e tá aqui o 25, que é o ponto onde tem um custo menor e a maior receita, tá? E toda essa região aqui tem um lucro positivo, então a resposta correta é a letra A, ok? Bem legalzinho a questão. Letra B. Letra B. Questão 3. A questão 3 é o seguinte. Ih, passei demais. Volta. Uma casa de 2 andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para o acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos degraus, utiliza-se a regra. Então, aí eu tenho, tá, duas expressões, duas desigualdades, tá, em relação à altura. E esse valor B aí, ó, que olhando aqui na figura, eu tenho a altura do degrau e o comprimento dele, tá? Que é o valor B. Nas quais a H é a altura do degrau, tá? E B é a profundidade da pisada, vamos dizer assim, como ele chamou. Por conveniência, escolheu-se a altura do degrau sendo H igual a 16. As unidades de H e B estão em centímetro. Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada B deve pertencer para as regras sejam satisfeitas é. Então a gente vai ter que trabalhar, pessoal, essas desigualdades para chegar a um intervalo onde seja satisfeito aí a profundidade da pisada, que ele chamou de B. Tá ok? Para H igual a 16. Veja aqui, veja uma coisa, pessoal. H, tá, está entre 16 e 19. Tá ok? E aí a gente vai ter que trabalhar com H igual a 16, tá ok? Se H é igual a 16, então a gente vai substituir aqui nessa expressão o valor de H, tá ok? Porque ele escolheu uma altura de 16. Então, ó, eu vou ficar com 2, módulo de 2, vezes 16, que é o valor que ele escolheu para H, mais B, menos, tá, mais B, tá certo, menos 63,5 módulo menor que 1,5, tá ok? Bom, 2 vezes 16 dá 32. Então, 32 mais B, vamos fazer bem passo a passo. Menos 63,5. Se vocês quiserem assistir mais rápido, vocês aceleram aí o vídeo. Não sei nem se dá para fazer isso, mas 32 menos 63,5 vai me dar 31,5, né? Menos 31,5. Então, vai ficar com B menos 31,5 módulo, que é menor que 1,5. E aí, vocês têm que lembrar de propriedade de módulos, pessoal. Vou botar aqui no cantinho, ó. Se o módulo de um número é menor ou igual ou só menor, tá? A um determinado número, então significa o quê? Que esse número B vai estar entre menos A, tá? A. Por quê? Se o módulo que é um número positivo é menor que ele, então ele está entre menos A e A, tá? Se ele for negativo, vai ficar positivo, vai continuar sendo menor. Tá ok? Propriedade lá de módulo, tá? De números. Então, o que significa? Que se isso é satisfeito, se somente se menos 1,5, tá? For menor igual a B, menos 31,5, menor que 1,5. Bom,
eu quero determinar um intervalo com B. Então, aqui vai ter que ficar só B, tá? Entre as desigualdades. Como é que eu faço? Lembre que eu tenho 3 parcelas aqui nessa desigualdade. 1, 2, 3. Então, eu vou pegar, vou somar 31,5 dos todos os lados, todos os 3 lados. Tá? Eu vou somar 31,5. Porque 31,5 menos 31,5 dá 0, fica só B aqui, ó. Vamos lá? 31,5 menos 1,5 dá 30. Não é isso? Menor que 31,5 menos 31,5, 0. Então, fica só B. E 31,5 mais 1,5 dá 33. Tá? Então, essa é onde B tem que estar. Então, a temperatura de H igual a 16, tá? O tamanho da pisada tem que estar entre 30 e 33 centímetros. Tá ok? Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Ih, não estou conseguindo marcar, não. Tá, letra C. Quarta questão. Quarta questão diz o seguinte. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe que a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Ou seja, se um fóssil organismo morreu há 5.730 anos, então haverá metade de carbono 14 do que ele existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Tá? Em QT é o tempo, medido em ano. QGF é a quantidade de carbono 14 no instante, né? Que foi medido. E Q0 é a quantidade de carbono 14 quando ele estava vivo. Um grupo de arqueólogos, em suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existentes. Na tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. E aí ele pede para você dizer qual é o fóssil mais antigo. Certo? É uma historinha, né, sobre como a gente determina a idade. Você sempre diz um fóssil tem não sei quantos milhões de anos ou 1000 anos, então é assim que se mede a quantidade de carbono 14 nele existente, consegue calcular, tá ok? Mas a quantidade de tempo. E ele diz aí, tem um determinado fóssil de 1 a 5, a quantidade de carbono que tem na espécie quando viva é a quantidade de carbono quando foi lida. Ele pergunta qual é o fóssil mais velho. Bom, se você fosse sem pensar muito, você talvez, não, vou calcular a diferença aqui. Quem tiver a maior diferença entre a quantidade lida no momento e a que ele tinha inicialmente, então é o mais velho. Só que cuidado, a expressão aqui, ó, é uma função exponencial. E aí a regrinha de 3, a proporcionalidade já não vale, não é assim que se faz, tá ok? Ah, mas eu tenho Q0 e eu tenho Q de T. Então eu posso calcular o tempo. Você pode. Mas aí você vai ter que trabalhar com a função logarítmica para aplicar, tá? Para tirar o expoente, que é a função inversa da função exponencial. Isso é complicado. E numa prova de Enem, que você não tem calculadora, isso seria um pouco inviável. Tá ok? Então a gente vai encontrar uma forma de calcular isso de uma maneira mais direta. Observe daqui da expressão, pessoal, ó, Q de F igual a Q0 é 2 elevado a menos 3 sobre 5.730, que eu posso fazer o seguinte, ó, Q de F, vou pegar o Q0 e vou passar dividindo, tá? Q de F sobre Q0, tá ok? É igual a 2 elevado a t, tá? Sobre 5.730, tá? Isso daqui é a mesma coisa de 1, tá? Como o expoente está negativo, eu posso jogar para o denominador, tá? Fazer passo a passo para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Aí ele fica positivo. Bom, para jogar, eu quero trabalhar com isso daqui no numerador, então eu vou inverter, tá?
inverto essa fração e inverto essa daqui. É como se estivesse levando ambos os lados a menos 1. Então, Q0 sobre Q de T é igual a 2T sobre 5.730. Veja uma coisa agora, ó. Tá aqui o tempo positivo, tá? No expoente do 2. O que isso nos diz, pessoal? Quanto maior for o tempo, tá? Que esse fóssil tem, maior será essa razão, entendeu? Porque se aqui é um tempo grande, esse numerador também, essa razão aqui também será grande. Então, se eu tenho um fóssil que foi encontrado, tem mais tempo, tá? Desde que ele foi morto ou morreu, essa razão de Q0 sobre Q vai ser maior. Tá ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar a razão em todos os casos de Q0, tá? Sobre QT. Quem tiver a maior razão é esse que é o fóssil aí mais antigo. Tá ok? Então, a gente vai fazer, ó, 128 dividido por 32. 128 dividido por 32 dá 4. 256 dividido por 8 dá 32. Okay? Estou fazendo aqui direto com a continha de dividir simples. 512 dividido por 64 dá 8. 1024 dividido por 512 dá 2. E 2048 dividido por 128 dá 16. Tá. Então, nosso fóssil mais velho é aqui, ó, o de 32. É o fóssil 2, tá? Porque é a maior razão. Se eu tenho aqui o maior valor, o tempo aqui no expoente será o maior também. Então, ele será o fóssil mais antigo. Então, nossa alternativa correta, tá? É a letra B, tá? 2, é o fóssil 2 mais antigo. Se você fosse de cara, talvez você marcaria aqui o 4, né? Ou o 5. E, na verdade, são o 5, o 4, por exemplo, é o mais novo de todos, tá? Apesar das quantidades aqui de Q0 ser muito grande. Ok? Então, cuidado com isso. Próxima e última, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso do que os anteriores, mas porque as questões também precisam ser mais trabalhadas do que as dos vídeos anteriores, tá? Também porque agora eu estou escrevendo com o pincel, que eu acho que é melhor para vocês acompanharem, apesar da letra não ficar tão bonita. Então, a questão diz o seguinte: a lei de Zipf, eu acho que se pronuncia assim, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência de uma palavra em um dado texto com seu ranking. Ela é dada por F igual a sobre R elevado a B. O ranking de uma palavra é a posição a ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, da palavra que mais aparece à palavra que menos aparece. Ou seja, R igual a uma palavra mais frequente, R igual a 2 a segunda palavra mais frequente e tal. E A e B são constantes positivas, tá ok? Com base nos valores que ele está dando que x é o log de R e y é o log de f, é possível estimar os valores de A e B. No caso hipotético, em que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x é... Então, o que acontece? Ele diz que x é o log de R e y é o log de f. E ele quer uma relação entre essas duas. Então, eu vou usar essa função, f igual a dividido por R elevado a B, para encontrar a relação, tá? Entre x e y, tá ok? Sei que grande parte de vocês não gostam de função logarítmica, tá ok? Mas não é bicho de sete cabeças, dá pra gente fazer tranquilamente. Ó, a função, a lei de Zipf é dada por f igual a sobre R elevado a B. Bom, y é log de f, então eu vou aplicar log, porque eu quero uma relação onde apareça y e x. Então, vou aplicar log para aparecer eles, tá? Então, aplico log dos dois lados da equação, tá? Eu vou ter o quê? Log de f, tá? É igual ao log de A sobre R elevado a B. Tá ok?
Aí a gente vai ter que lembrar de uma propriedade de logarítmico, tá? O log, pessoal, importante. Uma das propriedades mais importantes do logaritmo vai ajudar vocês em muitas questões. De A sobre B é o log de A menos o log de B, tá ok? De B, tá ok? Ou o log de A menos o log de B, o log de A sobre B. Então a gente vai ficar com o log de F, tá? Usando essa propriedade de logaritmo, é igual ao log de A menos o log de R elevado a B. Aí a gente vai ter que usar outra propriedade do logaritmo, que é a propriedade do expoente, tá ok? Só para fazer o log, tá? De 1, chamando de A elevado a B, o expoente sai multiplicando o logarítmico, então eu vou ficar com B vezes o log, tá? De A, tá ok? Então, usando essas propriedades, a gente fica com log de F é igual o log de A, tá? Menos o log de B, tá? Esqueci de botar o B aqui, B, vezes o log de R. Ó, o log de F é o Y, tá? E o log de A, não sei quem é. Repete. Menos B. Quem é o log de R? O X. Acabou a questão. Ok? Muito importante se lembrar dessas duas propriedades, tá ok? Propriedades muito importantes dos logaritmos, tá ok? É uma das propriedades que faz eles ser uma função tão importante. Então, nossa resposta é a letra A. Qual é a resposta? A letra A, né? Log de A menos B vezes X. Letra A, a resposta correta. Tá ok, gente? Quem não gosta de função logaritmo, mas dá para fazer a questão lembrando das propriedades, tá ok? Ele fala aqui que A e B são constantes positivas. Lembra que aqui eu estou fazendo log de A. Ó. Se A não fosse uma constante positiva, não tinha como aplicar o log, tá? O log é definido para números maiores que 0. Tá ok? Lembra disso. Por isso, importante essas questões que ele está falando na questão. São observações que às vezes passam despercebidas, mas são importantes. A e B são constantes positivas, justamente que a gente está aplicando o log dessas constantes. E é isso, pessoal. Acho que essa é a última questão. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. E até a próxima.